Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui o Globo Esporte e os donos da bola, que repercutiram aí as últimas notícias do nosso Vascão, já avisando esse confronto de amanhã, essa decisão aí diante do Londrina e basicamente falaram da mesma coisa, do mesmo problema aí que o Vasco vai ter que resolver, não só contra o jogo contra o Londrina, mas nas próximas 6 decisões. Quero passar aqui e trocar uma ideia com vocês. Mas antes eu tenho uma seguinte pergunta para você. O Vasco esse ano mais uma vez te força aí a secar os seus adversários. Foi isso que o torcedor vascaíno, ou alguns, que eu vou trocar aqui a ideia com vocês, porque tem uns que não concordam com isso. O Vasco tem que fazer a sua parte. Mas secamos aí o Londrina e a Ponte Preta nos deu aí a felicidade com o gol do... Hoje tem gol do Ribamar. E tem um time, família vascaína, que vai pegar os próximos seguinte adversário. Ponte Preta, Ituano e Sport. Se trata aí do 6º, do 7º e do 8º colocado em sequência. Ou seja, um time aí com 4 pontos do Vasco e os outros dois com 5 pontos do Vasco. Faltando 7 jogos e o Vasco ainda tendo 3 jogos fora de casa com um péssimo rendimento, a gente tem que sim secar esses adversários. Respeito aqueles torcedores que vão vir aqui e vão falar o seguinte: Thiago, não, o Vasco tem que fazer a sua parte. Mas, torcedor vascaíno, eu te falo, não fez até agora. O Vasco deveria estar fazendo aí a mesma coisa que o Cruzeiro e proporcionando uma maior tranquilidade para o seu torcedor, para nós pararmos de sofrer tanto aí com esse time realmente fraquíssimo. E qual é o time que eu tô falando, família vascaína? Justamente o Cruzeiro, que já se classificou matematicamente e a gente não sabe como vai se portar aí diante das próximas rodadas. É isso, o Cruzeiro enfrenta hoje a Ponte Preta, na próxima rodada o Ituano e na próxima o Sport. Olha a sequência aí do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhando seus jogos, empatando, vai estar ajudando diretamente o nosso Vascão. E aí eu te pergunto, vai torcer para o Cruzeiro diante dessas próximas 3 rodadas? É a pergunta que eu faço e aqui eu já te respondo como um torcedor que sou. Você pode concordar, você pode discordar. Vou torcer sim, espero que o Cruzeiro e o Pesolano, os jogadores, tratem aí esse restante de competição para bater recorde, para conquistar o título, realmente não joguem ali de uma certa forma que já foi, porque o Vasco precisa de toda a ajuda possível. Para aqueles que vão chegar aqui e vão falar: Thiago, o Vasco tem que fazer a sua parte. Sim, o Vasco tem que fazer a sua parte, mas tem que fazer antes, não só agora que está faltando 7 rodadas. Então, já que não fez antes como o Cruzeiro, precisamos de toda a ajuda possível. E se Ponte Preta, Ituano e Sport perderem, com certeza o Vasco está aí mais próximo do seu objetivo, que é voltar à elite do futebol brasileiro. Com um time limitado que a gente tem e uma gestão de merda que montou um time desse, família vascaína, o que eu tenho para dizer é que toda ajuda é bem-vinda e se tiver que secar ou torcer para o Cruzeiro para ano que vem a gente não tá passando pelo que a gente está passando pela 2ª vez seguida e possivelmente a 3ª vez se o Vasco não subir, eu torço para o Cruzeiro com certeza. Quero saber a sua opinião. Agora quero trazer aqui o Globo Esporte e os donos da bola para repercutirem aí as últimas notícias do nosso Vascão e o problema que vai ter que ser resolvido, não só contra o Londrina, mas na sequência desses jogos aí. Liga só. Vasco tem jogo decisivo amanhã contra o Londrina, decisivo. Vamos ver uma reportagem dele, do Homem de Ferro, que tá com o coração apertadinho com esse jogo. Vamos ver. A semana tem clima de decisão. Vibrem um com o outro. É um jogo de 6 pontos, Acho que se a gente ganhar deles, a gente abre uma vantagem maior. É um jogo em casa que, com certeza, com a nossa torcida, em casa a gente é muito forte. Creio que se não fosse por eles, também o nosso mando de campo em casa, a gente não estaria na posição que estamos hoje. Com 48 pontos somados, o Vasco é hoje o último time dentro do G4. Já o Londrina, o primeiro, fora da zona de acesso. Uma vitória dentro de casa pode trazer mais tranquilidade para o Cruz Maltino na sequência da temporada. Já um tropeço põe fim à vantagem que já foi de 9 pontos. Sabemos que vai ser uma final e como as outras 6 que vão faltar depois, Um dos motivos da queda de rendimento tem sido o setor defensivo, que até o meio da temporada era elogiado no clube. Os gols contras acaba sendo uma fatalidade, assim, Mas
Eu não vejo um motivo por a gente estar sofrendo os gols que a gente não vinha sofrendo no primeiro turno. Outra preocupação da diretoria são as bolas paradas. Essa semana, o executivo de futebol, Paulo Brax, anunciou a contratação de Alex Cleffen, auxiliar técnico inglês e especialista no fundamento. I can work with individuals or with the full team. My focus will be more attacking. And in the next 7 games, we're trying to get as much success as possible, whether that's analysing opponents or working out where we can get better as a team as well. Para amanhã, os ingressos estão esgotados mais uma vez. O fator casa tem sido importante para a permanência na parte alta da tabela. Em casa nós somos muito fortes e eu tenho certeza, né, que se não fosse os jogos em casa a gente não estaria nessa posição. A torcida comprou ideia, né, é mais um jogador que está dentro de campo com a gente, porque em casa realmente a gente é muito forte. Sendo assim que o Caldeirão volte a ferver e que o Vasco comece a contagem regressiva rumo à Série A. Quem está no dia a dia sabe o quanto a gente trabalha, sabe o quanto a gente está focado no nosso objetivo. A certeza é que a gente tem um grupo trabalhador, tem um grupo focado, tem um grupo que só pensa no acesso e nós aqui de dentro a gente não pode ter dúvida. A gente tem que ter certeza que a gente vai subir, porque é assim que a gente vai conseguir. Carlinhos, você que é campeão da Série B com o Vasco, subiu com o título, tem alguma dúvida nesses últimos segundinhos de programa, se o Vasco sobe ou não? Cara, o Vasco sobe sim, mas tem que ter cuidado. Quando depende só das suas forças, eu acredito. Só que o jogo de amanhã, né, é muito importante. Eu vou botar 1-0 Vasco. Boa! Flávio Mendes, Bigodão. 3-0 Vasco. Olha, 3 a peraí, 0 bicho. Vasco. Gol de quem? Raniel e Nenê. 2 do Raniel, 1 do Nenê. Então, 2 do Raniel, então vai gastar milão, né? Esse assunto não sai da cabeça. Eu acabo dormindo pensando no acesso, acordo pensando no acesso. Às 7 rodadas do fim da Série B, o time está em 4º lugar, fechando a zona de acesso para a Série A. E para atingir o sonhado objetivo, a equipe precisa fazer um ajuste urgente. O sistema defensivo já foi um dos pontos fortes do Vasco nessa Série B, mas o setor caiu de rendimento e virou motivo de preocupação nessa reta final. Com o técnico Zé Ricardo, o Vasco chegou a ter a melhor defesa do campeonato. Nas 10 primeiras rodadas, levou apenas 3 gols. De lá para cá, Maurício Souza, Emílio Faro e Jorginho comandaram o time. Em 21 partidas, o Vasco sofreu 25 gols. Ao lado do Sport, tem a segunda pior defesa do segundo turno, com 17 gols sofridos. Os dois só estão à frente do Lanterna Náutico, que levou 23. Tivemos 3 trocas de treinadores e isso acaba afetando um pouco. Mas a gente tem trabalhado muito para que a gente possa consertar isso. Amanhã tem o aguardado jogo contra o Londrina, confronto direto contra o 5º colocado na tabela. É um jogo que a gente vai entrar focado, né? É uma final. A gente tem que ir com esse pensamento para que a gente não, de maneira nenhuma, possa pensar em outro resultado a não ser a vitória. Tá aí, família vascaína, os 2 programas colocaram aí, né, o problema defensivo do Vasco. Eu tava lendo uma matéria da Super Rádio Tupi, que a Super Vasco colocou ontem, e disse basicamente ali que o Jorginho promete mudanças para esse confronto aí contra o Londrina. Eu posso te dizer aqui, espero mudanças no ataque, não no sistema defensivo, porque o sistema defensivo que jogou aí contra o Cruzeiro e tomou 3 gols, né, foi ali o Thiago, o Danilo Bossa, Anderson Conceição, Léo Matos e Paulo Vitor. Se não for por motivo de cartão, não mexeria nesse sistema. Mas Thiago, pelo amor de Deus, olha a merda que você tá falando, o Vasco foi muito mal contra o Cruzeiro, como foi mal em outras escalações que jogou com Edmar e Quinteiro nos jogos fora de casa. Eu acho que nos jogos dentro de casa não dá para tirar como parâmetro, então repetiria aí a escalação, o sistema defensivo do Vasco no jogo de amanhã contra o Londrina. Pelo menos é a minha opinião. E já no ataque, aí sim eu poderia fazer alguma mudança, um Vasco mais forte, um Vasco mais rápido, com o Aguinaldo centroavante, botando um jogador mais leve pelos lados, porque realmente o Raniel aí é aquele cara da última bola, e se a bola não chegar, o Raniel se torna um jogador realmente inútil no time do Vasco. Então no ataque eu faria até uma mudança, mas no sistema defensivo não acredito que o Quinqueiros e o Edmar vão melhorar o que aconteceu contra o Cruzeiro. Como eu disse aqui, dentro de casa não é parâmetro, porque dentro de casa o Vasco joga muito melhor do que os jogos fora, a família vascaína, pelo menos essa é a minha opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.